Olá, internautas de todo mundo, na verdade, porque esse programa da UltiVi, a primeira TV brasileira na internet, é muito visto. É um prazer estar com vocês de novo aqui numa sexta-feira, na nossa Tribuna do Consumidor, e hoje falaremos de algo, acredito que muito familiar à grande maioria de vocês, mas muito frágil ainda em direitos. A gente vai falar primeiro de comércio eletrônico, mas eu quero primeiro cumprimentar os meus convidados de hoje, passando a eles a palavra. Dr. Valdemar Maris de Oliveira Neto, é um prazer tê-lo aqui, até pelos vínculos afetivos que sempre tive com a família de vocês, uma das mais tradicionais famílias de juristas do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Obrigado pelos cumprimentos e pela oportunidade de estar aqui para esclarecer para o público as dúvidas que surgem no direito digital. E também, para mim, uma honra receber o Dr. João Benedito Azevedo Marques, também uma das famílias de juristas do Brasil, com uma longa história. Para vocês terem uma ideia, em 1924, um dos Azevedos Marques foi o primeiro presidente da OAB. Então, uma longa história no nosso direito. Doutor João Benedito, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu estar aqui principalmente com duas pessoas muito queridas. Uma, a Rosana, que foi candidata a presidente da Ordem, né? Uma advogada lutadora e que eu tenho um grande apreço, uma grande consideração. E a outra que é uma questão familiar, que é a família Maris de Oliveira, que nós, eu e o meu pai, somos amigos de longa data da família Maris de Oliveira. De modo especial, do Dr. Valdemar Maris de Oliveira, que foi secretário de Justiça, que é seu pai, né? Uhum. E do Dr. José Augusto Maris de Oliveira, que foi presidente do Esporte Clube Pinheiros, ambos muito amigos do meu pai. Uhum. E eu, como jovem promotor, que tive ainda o privilégio de conviver com o Dr. Maris de Oliveira quando ele era secretário da Justiça e eu era presidente da FEBEM. Obrigado. Pois bem, vocês têm noção de que o comércio eletrônico nesses primeiros 6 meses movimentou quase que 13 bilhões de reais no Brasil? E pelo que você tem da pesquisa, muito investimento em brinquedos e em acessórios de beleza, perfumes. É algo que está crescendo, vai crescer demais ainda, tanto que estamos vivenciando uma reforma do Código de Defesa do Consumidor nessa área. Mas, infelizmente, poucas pessoas sabem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres numa escolha e o que é necessário fazer para se precaver. Dr. Valdemar, eu começaria perguntando, né, quais são as grandes reclamações nessa área? E eu acho que a gente tem que deixar muito claro que eu estou falando de consumidor, não só pessoa física. Muitas empresas são consumidoras e elas também têm problemas. Doutor Valdemar, quais são as grandes dificuldades do consumidor ainda hoje no Brasil nessa área do comércio eletrônico? Acho que uma das grandes reclamações é o prazo de entrega, que não é cumprido, eventualmente fraudes, que tem ocorrido bastante. Eu acho que são as duas reclamações mais... E quais são os direitos? O que o consumidor pode fazer quando o prazo não é cumprido? Nós tivemos semana passada um programa muito interessante, porque nós começamos a falar que o consumidor brasileiro talvez comece a ultrapassar um pouco a sensibilidade e, claro, ele atrasou um dia, ele já quer ajuizar um processo, né? Então, o que seria de bom senso? Qual é o caminho? É melhor primeiro conversar com a empresa? Como é que o senhor orientaria um consumidor, pessoa física, um consumidor, pessoa jurídica? E claro, nós temos também graus de mercadorias. Uma coisa é você comprar um perfume, outra coisa é você comprar um container que está trazendo uma mercadoria que pode paralisar seu comércio, não é verdade? Então, como é que o senhor aconselharia esse consumidor se ele perceber que está atrasando, que vai atrasar ou que vai dar problema na entrega do produto? Bom, acho que o primeiro passo é efetuar uma reclamação com a própria loja,
buscando quais os esclarecimentos deles acerca do atraso, mas não se contentar só com esse esclarecimento, porque muitas vezes a empresa vai prolongando o prazo, visando justamente que você perca alguma garantia que você possa ter, como um pagamento, quando você faz um pagamento pelos os meios de pagamento que são terceirizados, né? Sem citar nomes, mas que eles te dão um prazo de 14 dias para você fazer a desistência. Então, muitas empresas prolongam esse prazo justamente tentando que você não faça o bloqueio para que pereça esse seu direito e fique mais difícil de você obter o dinheiro de volta. Pois é, você tocou, acho que, num ponto muito importante. Quer dizer que, antes de tudo, o nosso consumidor tem que procurar se informar sobre o site, não é isso? Sim. Onde ele está entrando. Eu vou só perguntar agora, doutor João Benedito, o senhor costuma fazer compras eletrônicas, doutor João? Olha, talvez por ser mais velho, né? Eu uso o computador, navego na internet, mas compras eletrônicas eu acho que eu nunca fiz. Mas é um meio, é uma ferramenta que a gente precisa usar, não é? A gente precisa usar com cautela, mas precisa usar, né? Doutor Valdemar, apurado se o site tem muita reclamação na justiça, porque eu acho que isso é algo que o consumidor tem que fazer, não é? Ele achou um site, não custa dar uma entrada, até porque quem faz compra pela internet tem facilidade de acesso. Então entra no site do Tribunal de Justiça de São Paulo ou do seu estado, entra no site da Justiça Federal da sua região, do seu estado, para saber se aquele site já tem muitos processos. Eu acho que começar aí é algo muito importante. A partir dali, fez a compra, guarde o comprovante. Né? O senhor já teve contato com essa dificuldade das pessoas que fazem compras, doutor Valdemar, e acabam não guardando o comprovante de pagamento, porque ele faz o pagamento também pela internet? Sim, sim. E qual é a recomendação que o senhor dá nesse processo todo? Vamos imaginar que alguém vai fazer uma compra para dar agora no Dia das Crianças, né? Qual é o conselho, passo a passo, que o senhor daria para o nosso internauta? Bom, eu acho que uma loja que você não conhece a loja, o ideal seria, além de pesquisar no Tribunal de Justiça, também existem os sites de reclamação que você pode buscar, enfim, outras reclamações de consumidores, mas tem que tomar um certo cuidado porque essas reclamações não são sempre verídicas e nem todas as vezes as pessoas não vão para elogiar, elas só vão para reclamar. Então, numa empresa muito grande que tenha um volume muito grande de vendas, é normal haver algumas reclamações. O Procon também divulga algumas listas de empresas que não são confiáveis, que já tiveram muitos problemas, e você também pode verificar no registro, na FAPESP, né, que faz o registro de todos os domínios, se essa empresa está no CNPJ correto, se ela não está em nome de pessoa física, se o domínio está correto. Feita essa verificação e decidindo fazer a compra, é importante guardar os e-mails que se recebe, imprimir algumas telas com o carrinho de compras, com os valores que foram pagos, com a confirmação do cartão de crédito, para que eventualmente possa se ajuizar uma ação. Eu acho que aqui a gente tem que alertar o nosso internauta de que número de cartão de crédito em compra eletrônica, se você não tiver seguro com aquele sítio, não faça, porque o que há de fraudes com seu cartão de crédito é algo surreal, né? Então, muito cuidado nesta compra eletrônica, até porque no Brasil, eu acho que a gente precisa deixar isso claro para o internauta, não há legislação ainda sobre comércio eletrônico. Então, qual que é a prova que alguém vai ter? Efetivamente, por incrível que pareça, uma grande ironia, imprimir. Você vai ter que imprimir tudo que você fez. Você vai ter que imprimir a compra, você vai ter que imprimir o pagamento, você vai ter que imprimir os e-mails. Então, hoje ainda, a prova, se você tiver que reclamar, será através de papel. Então, fique muito alerta, muito esperto, porque depois foi embora, nós já soubemos de grandes golpes no mercado. Da sua família, doutor João? Você não acha, doutor Marice, que o comércio eletrônico teria que ser melhor regulamentado? Ou deveria de ser minimamente regulamentado? Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor ele já tem algumas ferramentas que ajudam a estabelecer as linhas.
Tem um projeto agora de alteração do código, que também vai trazer algumas melhorias. E tem algumas melhorias do Marco Civil da Internet que estão sendo estudadas, que vão beneficiar o comércio eletrônico. Mas eu acho que a gente já tem uma segurança jurídica nisso. O consumidor ele precisa realmente se informar e buscar quais são as empresas que ele confia para fazer a compra. Desde que ele tome certas cautelas. Sim, sim. Até porque nem sempre o preço mais barato é garantia de recebimento do produto, né? Então tome cuidado. Nesse novo projeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor, para vocês terem uma ideia, não só o fornecedor, o fabricante, vão ser responsabilizados, como o próprio provedor. Então, se você hoje está fazendo uma compra em comércio eletrônico e não tiver com destaque o nome da empresa, o CNPJ, endereço, comece a desconfiar, porque tudo isso é para dificultar o teu acesso depois se você tiver que processar. Tanto que a gente brinca muito que nem o Google, você não consegue citar, né, intimar. Então, cautelas. Dr. Valdemar, você poderia dar para o nosso internauta algumas mudanças que ele já pode ficar tranquilo que virão agora nessa reforma do CDC de proteção? O CDC novo ele reforça o prazo de devolução, né, que é de 7 dias, mas a gente fala em compras fora do estabelecimento comercial, então agora está se especificando até um prazo de 14 dias, se eu não me engano. Ele estabelece algumas regras para essa devolução, inclusive que não vai haver ônus na devolução do produto. Também estabelece algumas regras para comércio internacional, que são importantes para definir onde se move a ação e o direito de qual país que vai numa compra no exterior. Então tem uma série de melhorias que estão vindo aí. Até porque nesses bilhões que estão sendo movimentados, a maioria das compras está vindo de fora, né? Em termos de vestimenta, em termos de perfumaria, de cosméticos, pelo menos a meninada realmente está fazendo compras fora do Brasil. E a compra é quase sempre casada com o uso do cartão de crédito, né? Uhum. E em geral, mas você... muitas vezes era casada com o uso do cartão de crédito. Mas você tem outras formas de pagamento, que são os terceirizadores de pagamento, né? Os intermediários de pagamento, como o PayPal, que você usa muito para compra no exterior, que eles te trazem uma garantia extra, porque é uma empresa reconhecida, que você pode colocar o número do seu cartão de crédito com mais tranquilidade e que ela te permite, caso não receba o produto, pedir o bloqueio daquele valor até que seja comprovado o efetivo recebimento ou não, e daí ou eles estornam ou fazem o pagamento. Então, o cartão de crédito, o uso é muito difundido, mas também tem como dar alguma garantia para o seu uso. Agora uma pergunta, né? Você fez uma compra e aí você começa a receber e-mail, oferta. Sr. Valdemar, isso é permitido? Não tem, hoje na legislação ainda não tem nada específico que impeça o recebimento de spam, mas os tribunais já têm julgado, inclusive obrigações de fazer, de não fazer, para que não se receba o spam, mas tem uma série de projetos de lei agora que foram inclusive apensados ao projeto do Código do Consumidor, que proíbem a prática, enfim, então algumas variantes de como deveria ser feita essa proibição. Está em discussão ainda, mas também é uma melhoria que deve chegar. Agora, doutor Marisa, uma indagação, uma curiosidade. A compra eletrônica, ela pode ser feita tanto a nível estadual, nacional, como internacional, né? E existe alguma diferença ou algum risco maior se você compra eletronicamente nos Estados Unidos, vamos supor, ou em qualquer outro país, ou quando você compra a nível nacional? Existe alguma diferença de compra? Há cuidados a mais quando se faz compra eletrônica no exterior ou compra eletrônica no Brasil? Em geral, as empresas no exterior são mais difíceis de você acessar no caso de uma ação judicial. Mas existem empresas no Brasil que simplesmente são fraudadoras e estão fazendo a venda e não vão cumprir com a sua obrigação, que também se ocultam e que é difícil de encontrá-las.
Então, realmente, você tem sempre que procurar saber da empresa, a confiabilidade dessa empresa antes de fazer a compra. O Alson falou uma coisa interessante, empresas que normalmente são fraudadoras. Existe alguma relação dessas empresas? Existe algum organismo que controle, que fiscalize essas empresas tradicionalmente fraudadoras, como o senhor disse que são fraudadoras, que há empresas que são fraudadoras? O Procon ele divulga uma lista das principais reclamações que eles têm e quais empresas que eles não recomendam. Mas você cria uma nova empresa especificamente para esse fim, então estão sempre sendo renovadas. Então o importante é comprar realmente em empresas que você já tenha confiança, que tenham anos de histórico e que cumpram com os deveres para o consumidor. A nossa reforma, regulamentando a questão do comércio eletrônico, ela é tão profunda que ela chega a tipificar como crime de 1 a 4 anos se usarem o teu cadastro, se venderem o teu cadastro para outra empresa. Então eu acho que a gente começa a ter uma luz e um pouco mais de tranquilidade neste meio ainda muito selvagem, não é, doutor Valdemar? E mesmo essa troca de informações entre serviços e provedores, ela está bem descrita no Marco Civil da internet. Explica para o nosso internauta o que é o Marco Civil da internet. O Marco Civil é um projeto de lei que visa estabelecer algumas normas, principalmente de conduta para as empresas, como, por exemplo, a privacidade do internauta e não ter seus dados divulgados. Isso é muito bom, acho que era mais do que esperado, não é? Sua próxima compra, acredito que vai ser para o Dia das Crianças. Procure ver se você vai ter acesso ao termo de garantia, as instruções do produto, a idade, né? Muito cuidado, até porque brinquedo é algo que se você pega a idade errada, entrega, comece a olhar já com calma, faça a sua compra, guarde o comprovante, mas algo que a gente tem que começar a se acostumar é se neste momento da compra você vai ter à sua disposição o contrato mesmo de compra e venda deste produto, né? Comece a ler mais, fuçar mais esse site que você está acessando, porque depois você vai ter os seus direitos, obviamente, retomados, desde que não seja uma empresa fraudadora, mas evitar é sempre muito mais fácil, né, doutor Valdemar? Outras situações que a gente vê muito na lida com o direito do consumidor são os sites de busca de produto e os sites de leilão, que são duas características um pouco diferentes e que o consumidor é importante que ele entenda para saber a quem que ele vai recorrer depois. O site de leilão, ele possui uma característica de que ele vai obter uma comissão sobre o valor da venda. Então ele é corresponsável pelo produto, pela entrega do produto e pela sua compra. Já o site de busca de produto, normalmente eles recebem pelo clique, pelo anúncio, então eles se equiparam a um jornal. Então esses sites eles já não sempre são responsabilizados na justiça. Apesar de terem as classificações disponibilizadas, que vale a pena também sempre dar uma olhada ao que os internautas dizem, e as qualificações que possuem o selo de autenticidade, porque essas são feitas através de pesquisas que dão maior garantia de que aquela informação que está ali é verídica. Além disso, nos intermediários de pagamento, tem que sempre lembrar que se eles disserem para você, olha, você tem 14 dias para bloquear a compra, e o vendedor disser, vou entregar em 30, já desconfie, porque normalmente é justamente para fraudar isso. Não tem porquê eles demorarem 30 dias para a entrega do produto se eles tiverem o produto em estoque. Normalmente essas empresas que fazem entregas muito longas vão importar o produto sem nota fiscal e etc. E se não for entregue nos 14 dias, faça o bloqueio, porque o bloqueio é fundamental, ele não é um cancelamento da compra, mas ele é fundamental para que a empresa saiba que não deve repassar o pagamento e que abra-se uma discussão para que se comprove o seu recebimento ou não, e daí ou da devolução do dinheiro ou o efetivo pagamento. Então, acho que finalizando, né, reclame com o cliente sem
perder o prazo, não é isso, doutor Valdemar? Sem perder o prazo, não deu certo, bloqueie, vá para o PROCON ou vá para o judiciário atrás dos seus direitos. Não abra mão, nem que seja um pequeno brinquedo. Eu acho que o brasileiro não pode abrir mão de direito algum. Ele é tão vilipendiado, tão massacrado, que vamos começar a reivindicar assim, aonde for, nem que seja pelos meios de conciliação, pela mediação, pela arbitragem ou pelo judiciário. Nós não podemos abrir mão. Eu vou dar agora 1 minuto de intervalo e vamos voltar, porque agora nós vamos enfrentar um assunto também muito interessante. Nós vamos falar de violência, de corrupção e do nosso Brasil. Até daqui a pouco. Mas que coisa. Hoje é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Sendo embaixadora da marca tá sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse, que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase 1 ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM, com a Cruzeiro do Sul, realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas. Eles terem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro. Vamos lá, voltamos e agora eu quero falar sobre o lançamento do livro do Dr. João Benedito de Azevedo Marques, que será no dia 6 de novembro, agora, na Livraria da Vila, lá na Lorena, 1731, que é, coincidentemente, violência e corrupção no Brasil. Coincidentemente, porque nós acabamos de ter aí o julgamento do Mensalão, sempre polêmicas, mas eu acho que esse livro deve ser fantástico pela história que o Dr. João Benedito tem. O Dr. João Benedito já foi diretor da FEBEM, já trabalhou no Ministério da Justiça. Se eu ficar falando o currículo dele aqui, a gente não vai nem entrar no tema,
porque é de uma experiência impressionante. Eu realmente admiro muito o Dr. João Benedito. E eu já quero entrar no tema. E trabalhei na ordem, né? Sim, e prestou serviços relevantes para a nossa classe. Querida Ordem dos Advogados. Quanta saudade do papel da ordem, não é, Dr. João Benedito? En passant, assim, né? Eu não aguento a pessoa falar. Foi uma coisa curiosa, né? O trabalho na ordem foi uma coisa curiosa. O presidente da ordem, na época, era o Dr. Bartóquio. Eu, promotor, procurador de justiça, trabalhei muito no júri, nós sempre tivemos parte contrária, adversa. Pois bem, eu quando fui pegar a minha carteira da ordem, o doutor Bartóquio me chamou, doutor João, quero confessar, pois não, eu queria convidá-lo para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas doutor Bartóquio, eu estou entrando na ordem agora, o senhor já tem tantos advogados ilustres, não, eu faço questão que o senhor presida a Comissão de Direitos Humanos da Ordem. E aí eu presidi, primeiro participei com o doutor Ricardo Carrara, que era o presidente, grande Ricardo Carrara, já falecido. E depois presidi a Comissão de Direitos Humanos. E para dizer o seguinte, nós operadores de direito, seja juízes, sejam promotores, sejam advogados, todos têm a sua importância. E a gente tem que aprender a conviver, e conviver bem. E eu sempre convivi maravilhosamente bem com grandes advogados no júri, né? E talvez por isso que eu acabei sendo convidado, logo que eu fui pegar a minha carteira de advogado, porque eu não tinha carteira de advogado, porque eu me formei e prestei concurso na sequência para promotor. Não cheguei a exercer a advocacia, não tive a honra de exercer a advocacia. Então é isso. Mas me diga, da onde a ideia de falar neste momento, se foi coincidência ou não, sobre violência? Eu acho que o Brasil nunca viveu um momento tão difícil sobre violência, principalmente violência urbana, violência da mulher. É impressionante. E corrupção, que eu acho que pela primeira vez o país está vendo, que parece que está virando um pouco, né? Está virando o jogo, né? O que ocorreu foi o seguinte, ao longo da minha carreira, eu tive muitas experiências com violência, com criminalidade e com corrupção. Em São Paulo e no Brasil, porque fui promotor e procurador de justiça há muitos anos e trabalhei no Ministério da Justiça. Então, por exemplo, em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar nas investigações do Esquadrão da Morte. A violência policial e o problema do tráfico de entorpecentes, que na época era ligado ao problema do entorpecente com corrupção policial e com o Esquadrão da Morte, que é uma coisa que envergonhou o país, né? E precisou a posição forte do Ministério Público, doutor Hélio Bicudo à época, e eu trabalhei junto para nós estancarmos isso. E depois conheci um pouco do Brasil inteiro, na área da criminalidade, na área dessa chaga que é o tráfico de entorpecentes. Nós temos problemas seríssimos, porque o Brasil é um continente com fronteiras para toda a América Latina, né? E para países produtores de maconha, de entorpecente, de coca, né? Então eu acabei tomando conhecimento de perto, pela minha atividade profissional e pela minha experiência no Ministério da Justiça, com esses problemas no Brasil inteiro, com o problema, por exemplo, do Esquadrão da Morte no Espírito Santo, que nós participamos das investigações. Então, nós tínhamos vários trabalhos, vários textos com reflexões sobre corrupção, sobre o problema da impunidade, porque violência e corrupção estão muito ligados à impunidade, e eu achei que era o momento da gente de trazer a público, até porque nós estamos passando no Brasil uma mudança de paradigma. A população está indo para as ruas, há cobranças e o povo não aceita a impunidade e a corrupção. E por coincidência nós temos esse julgamento do Supremo do Mensalão, que foi um grande escândalo de corrupção administrativa e que são marcos. Então disse assim, bom, vamos deixar que a opinião pública conheça essas questões, e também fiz uma grande reflexão sobre o papel
do Ministério Público no combate à criminalidade por força da minha experiência de quase 30 anos em Ministério Público. Mas então eu vou perguntar, como a gente está na tribuna do consumidor e é dever do Estado dar a segurança e o Estado é prestador de serviço, sim, doutor João, toda essa sua vivência, melhoramos, pioramos, qual é o caminho para que a sociedade possa ficar um pouco mais tranquila e os infratores terem o que merecem, não mais nem menos, mas porque também o sistema prisional, que o senhor também já trabalhou, como sair desse dilema, doutor João? Olha, precisa haver vontade política e cobrança da sociedade. Com cobrança da sociedade, o Brasil conseguiu as diretas já, né? O povo foi à rua e nós conseguimos as diretas já. As diretas já foi uma conquista de quem? Do povo, da sociedade como um todo. De igual modo, quando a população voltou às ruas agora em junho, cobrando o quê? Interessante, quem começou o movimento de insatisfação no Brasil, aqui em São Paulo, foram os estudantes. A questão da tarifa dos ônibus. Por quê? O serviço público, o serviço de transporte é deficiente. Quando se começou a cobrança da questão da deficiência do serviço público, como é que vai aumentar a tarifa com um serviço tão deficiente, daí veio a cobrança dos outros setores. E eu acho isso extremamente saudável. O Brasil está de parabéns. É claro que houve excessos, mas excessos são atos de vandalismo. Pontuais. São pontuais, é questão de polícia. Excessos é questão de polícia. Mas a população exige mudança, exige melhoria do serviço público. Não existe democracia sem bom serviço público. Nós temos que melhorar a qualidade do serviço público e basicamente é isso que a população está cobrando. E está cobrando também o fim da impunidade. Da impunidade. Eu até acrescentaria, nós tivemos o movimento dos médicos, sem entrar na discussão por conta da vinda dos médicos estrangeiros, mas por que houve a necessidade desta contratação? Porque falta médico. É inconcebível uma cidade não ter um médico do Estado. Essa população é mais feia? Por que essa discriminação? Então, não tem direito à saúde? Ora, doutor Valdemar, o senhor ainda tão jovem, acho que ainda com muita esperança nesse nosso país. Como é que o senhor vê essa questão da falta de diretrizes públicas, seja na saúde, na segurança, que está causando essa comoção social toda? Eu acho que a gente tem um problema muito estrutural na saúde e que isso também causa um pouco da falta de médicos. Você não ter uma faculdade no interior de medicina, você não ter um hospital para o médico poder trabalhar decentemente, você não tendo sequer não adianta pagar um salário bom também para o médico, ele não tem uma infraestrutura para os seus filhos serem criados na cidade. Na verdade, o que falta muito no Brasil é infraestrutura para que esses serviços funcionem, para que o médico possa trabalhar, para que o médico possa ir ao interior. Infelizmente, é na saúde, é na segurança, é na educação. Vocês querem ver na segurança? Eu contava que é um fato, é um dado, não é? As políticas de segurança do Estado brasileiro são muito precárias. Nós temos no Ministério da Justiça, por exemplo, uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é incumbida de dar assistência a todos os estados da federação. E ela tem a sua verba no orçamento anual. Pois então, pasmem, senhores internautas, o orçamento da Secretaria Nacional, que tem que atender o Brasil inteiro, é menor. O orçamento é menor que o orçamento de São Paulo, que o orçamento do Rio de Janeiro, de Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco, dos grandes estados, de Minas Gerais, dos grandes estados brasileiros. O orçamento nacional quer se implantar uma política nacional de segurança pública, mas o órgão incumbido de implantar essa política tem um recurso, quer dizer, a vontade política do Estado brasileiro não apareceu aí. Então, precisaria ter mais recursos. O pior, esse orçamento é sistematicamente contingenciado. Então, nós temos que mudar políticas, né? Mas os recursos são poucos ou eles são mal empregados? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, são poucos, são insuficientes, são notoriamente insuficientes.
Eu não diria que talvez tenha havido mau emprego aqui ou acolá, tem que haver a fiscalização do emprego, mas acima de tudo eles são insuficientes para a demanda existente, seja na área de segurança, na área no sistema prisional e em outras áreas cruciais. Tudo começa, doutora Vanessa, tudo começa numa área fundamental que é educação. Eu pergunto aos internautas, a educação, o professor primário, o professor secundário é reconhecido? Ele é reconhecido monetariamente, ele tem um bom salário, não é reconhecido. Então, nós temos uma educação de má qualidade, E, de certa forma, temos também uma saúde precária. E por isso que a população foi na rua. Foi para cobrar que haja melhoras em todos os setores. A população brasileira está de parabéns. O Estado brasileiro é que está devendo contas à população. Essas questões todas a gente reflete um pouco nesse livro que nós vamos lançar. Então, e eu vou pedir um favor, eu acho que é importante para o internauta, porque quando você está no meio de profissionais do direito, a gente acaba esquecendo que muitas coisas não é do domínio público, né? Conceito de corrupção, doutor João Benedito, para os nossos internautas, passar a mão no dinheiro público, passar a mão no dinheiro público e desviar aquilo que é benefício para toda a sociedade e os maus administradores desviam o dinheiro público. O conceito básico, isso é a corrupção na área pública, né? Na área pública. Passar a mão no dinheiro, é o mau uso, como o doutor Maris falou, do dinheiro público, né? Mas pode se perguntar, bom, e o senhor, qual é a sua expectativa? A minha expectativa é positiva, porque a população foi às ruas, a população está cobrando, as instituições também estão funcionando, o Ministério Público tem desempenhado um papel muito relevante nessa área, então eu acho que o país está melhorando, mas nós temos que cobrar. E o cidadão, no que ele pode contar com o Ministério Público? Porque eu acho que o Ministério Público para a população ainda é algo muito distante. Será? Olha, eu fiz mas é importante que o internauta saiba. O promotor está em todas as comarcas do Brasil, praticamente, se não é município, é distrito, basta ir no fórum, na comarca. Então, o cidadão tem o direito de reclamar contra essas deficiências todas que nós estamos conversando aqui. E vai reclamar com quem? Com o promotor. E o promotor tem a obrigação de receber. Um dos trabalhos mais gostosos que eu fiz na minha vida no interior de São Paulo era justamente atender a população, atender aqueles que não têm voz, a população mais marginalizada. Uma vez eu tenho uma experiência interessante, em Pereira Barreto, nós criamos um programa na rádio local, chamava-se Tribuna do Trabalhador. E dizia esse programa o seguinte, olha, naquela época os direitos trabalhistas eram simplesmente desconhecidos, desrespeitados. Eu dizia o seguinte, olha, vocês têm tais direitos, vocês vão ao fórum procurar o promotor, porque na época o promotor fazia a parte trabalhista, vão lá procurar que o promotor vai entrar com a reclamação trabalhista e vai defender os seus direitos. A mesma coisa contra essas deficiências na área da educação, na área da saúde, o problema de corrupção que eventualmente você tem conhecimento na prefeitura da sua cidade ou no governo do estado, tem que, para usar uma expressão vulgar, mas real, tem que pôr a boca no trombone. Agora, a gente teve uma discussão muito forte há pouco tempo atrás sobre a PEC 37 e o poder de investigação do Ministério Público. Qual que é a sua opinião a respeito, doutor? E qual o limite que o Ministério Público vai pegar uma denúncia do cidadão e vai investigar?
Bom, eu acho que, em princípio, quem faz a investigação é a polícia e é o delegado de polícia no inquérito policial. Mas nada impede que, em determinadas circunstâncias, eu vou dizer das experiências que eu vivi da vida. Por exemplo, na época do Esquadrão da Morte, se o doutor Hélio de Bicudo e os promotores que compunham a equipe não atendessem as denúncias dos presos e dos familiares no fórum, junto com o doutor Delcio Fonseca, que era o juiz corregedor, e não fossem tomados aqueles depoimentos e fossem levantado aquilo não seria, dificilmente seria apurado. Estamos na ditadura militar e isso dificilmente seria apurado. Quer dizer, o Ministério Público não pode se substituir à polícia judiciária, mas nada impede que, em determinados casos, em casos eventualmente de corrupção muito forte, um fato gravíssimo de corrupção, que ninguém quer apurar num determinado local perdido no país, qual é o inconveniente? O que não pode acontecer é se tornar a regra, porque você tem um Código de Processo Penal que diz que o inquérito policial deve ser presidido pelo delegado e incumbe ao inquérito policial apurar. Então, regra geral, quem apura é a polícia. E cabe ao Ministério Público fiscalizar, acompanhar, eventualmente acompanhar, mas em determinadas condições, qual é o mal? Eu acho, com o devido respeito dos que pensam o contrário, que a discussão é um pouco kafkiana. Não se pode inverter, dizer, o Ministério Público se transformar em delegacia de polícia. Aí é um desvio manifesto. Talvez até seja o caso de, numa reforma do Código de Processo Penal, estabelecer determinados limites. Nada impede que haja determinados limites, mas impedir, porque quem pode o mais, quem pode o menos. Se o promotor de justiça é o titular da ação penal, por que em determinadas circunstâncias, quando não foi feita a investigação, que o promotor não possa investigar? Olha, eu diria também eu colocaria a seguinte questão. Eu fui contra coibir o Ministério Público de investigar. Eu acho que tem que ter também esse papel. Eu já tive casos, doutores aqui presentes, onde o IMESC fez um laudo muito ruim e foi para o Ministério Público, que mandou para o setor médico deles, e aí sim o laudo foi completado e muito bem feito. Então eu acho que o que a bunda não prejudica, eu acho que é do delegado sim o papel de investigação, mas óbvio que o Ministério Público pode auxiliar, e muito no quê? No que nós queremos, que é na punição, quando houver o caso e a necessidade de punição. Na aplicação da justiça. Exatamente. O que interessa ao cidadão é que a justiça seja feita, que o ilícito seja apurado. Se é por A, por B ou por C, isso não importa. Até porque a investigação no Brasil hoje faz as comissões parlamentares de inquérito, as comissões parlamentares de inquérito a nível estadual e a nível federal fazem investigação, o Banco Central faz a investigação. Quer dizer, as coisas têm que ser vistas em termos. O que importa é o resultado final. O que importa é o resultado final. E eu acho que para isso o Brasil está mudando. Eu vou, assim, muito rapidamente passar a palavra para os meus convidados para se despedir. E, doutor Valdemar, muito obrigado hoje por estar aqui com a gente, pelos ensinamentos. Obrigado, doutora. E obrigado aos internautas. Espero ter esclarecido algumas questões. E até a próxima. Com certeza. Eu também quero agradecer aos internautas e convidá-los aos internautas para o dia 6 de novembro, lá na Livraria da Vila, às 18h30, para nós debatermos o Brasil. Violência e corrupção no Brasil, eu estarei lá. Queridas e queridos internautas, sexta-feira, fim de dia, aproveitem, bom final de semana, parece que vamos ter muito sol. E até semana que vem. Vôlei feminino no